Saudações, amados teófilos. Eu estou aqui para fazer a gravação do capítulo 24 do meu livro O Mistério que Estiver Oculto dos Séculos. São 19 horas e 22 minutos do dia 15 de 7 de 2019. Portanto, não estou ao vivo. Eu faço sempre uma preleção no começo do vídeo. Se o amado Teófilo estiver me conhecendo através deste vídeo pela primeira vez, pode acompanhar a leitura normalmente, mas vai haver a tendência de haver uma pequena diferença de compreensão e até de compreensão de entendimento errado. Então, eu aconselho o amado Teófilo, porque todos os meus vídeos estão mantidos no meu site escoladeteofilia.com, escoladeteofilia.com. Lá vocês vão encontrar o prefácio, a introdução, o primeiro capítulo, até o 23º, que já estão lá. Esse 24º vai entrar nessa madrugada ou amanhã cedo. Eu faço essa observação sempre, porque o amado Teófilo pode ir na internet me pegar aleatoriamente e ouvir o vídeo e realmente não entender ou ter alguma dificuldade ou entender errado, ter um entendimento não condizente com a finalidade do meu compêndio. Mas vamos então iniciar a leitura. Capítulo 24, Religiões. A palavra religião não condiz com a realidade dos ensinamentos de Jesus Cristo. Portanto, ela é equívoca e incoerente com a nossa existência. Jesus Cristo não é fragmentado e nem tem vários conjuntos de princípios diferentes, pois ele é único e verdadeiro. Pretendo me referir a um único corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo ao redor da Terra, mas sem nenhum vínculo humano, material, ou seja, secular, e ela seja universal e única. A palavra religião está no contexto espiritual. A palavra religião está fora do contexto espiritual, pois esta palavra vem do latim religare, que significa ligar outra vez. Certamente ela se refere à nossa ligação com o Espírito de Jesus Cristo. Mas, na verdade, não podemos religar algo que nunca esteve desligado. Podemos ter passado grande parte de nossa vida não tendo consciência da presença dele em nosso interior, mas sempre estivemos ligados, como disse o apóstolo Paulo em seu discurso no Areópago, em Atenas, atual capital da Grécia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida e tudo mais, vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, está em nosso interior. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas e os filósofos têm dito, porque dele também somos geração. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos do 24 ao 28. Pelo exposto, digo que não é correto sermos religiosos, nem nos organizarmos como tal,
embora a espiritualização é concomitante com um bom relacionamento com o próximo e requer que formemos grupos para o estudo da palavra de Jesus Cristo, rendamos louvores e adoração a Ele e pratiquemos o amor. Mas isso pode ser feito sem precisar registro em cartório, acumulação de bens, movimento de grandes quantias em dinheiro. Tudo isso é corrompedor para o homem, que acaba deixando a espiritualidade em segundo plano. Certa época estive examinando as literaturas da Irmandade de Alcoólicos Anônimos e constatei que essa Irmandade pratica todos os seus 36 princípios, realizam reuniões e muitos dos grupos têm reuniões todos os dias. Os 36 princípios seriam 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. Em sua segunda tradição, sugere que somente uma autoridade preside, em última análise, o nosso propósito comum, um Deus amantíssimo que se manifesta em nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, não têm poderes para governar. Isso é uma evidência clara de que se pratica uma teocracia, um governo divino, sem nenhuma hierarquia a nível humano. Em sua terceira tradição diz: para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Nos princípios que estou tentando passar, o requisito seria o desejo de buscar a iluminação. No terceiro passo diz: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que nós o concebíamos. Nos princípios que estou tentando passar, já temos a concepção de Deus, que é Jesus Cristo. Temos até uma passagem da Epístola de São Paulo aos Romanos que nos mostra isto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, que é o nosso mundo físico, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. No 11º passo diz: procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que nós o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Alcoólicos Anônimos se utiliza desses termos como poder superior, Deus na forma em que os... Então são esses dois. Alcoólicos Anônimos, estou repetindo, Alcoólicos Anônimos se utiliza desses termos como poder superior e Deus da forma em que o concebiam, para poder tratar de espiritualidade sem excluir ninguém em face de sua crença, e isso tem funcionado até para alcoólicos ateus e agnósticos. Essa irmandade, o AA, nos dias de hoje é representada na grande maioria dos países em todo o mundo e possui milhares de membros, e em sua 7ª tradição diz: todos os grupos de AA deverão ser absolutamente autossuficientes, rejeitando quaisquer doações de fora. Na sua 6ª tradição diz: nenhum grupo de AA deverá jamais sancionar, financiar ou emprestar o nome de AA a qualquer sociedade parecida ou empreendimento alheio à Irmandade, para que problemas de dinheiro, propriedade e prestígio não nos afastem do nosso objetivo primordial. Agora eu ouso perguntar ao amado Teófilo: espiritualidade combina com dinheiro e bens? Quem nos responde é São Paulo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, entenda como obediência a Jesus Cristo, vou começar de novo. Se alguém ensina outras doutrinas
não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade ou contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, seriam desejos desenfreados, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo do 3 ao 10. Por alguma razão, o nosso Criador preparou a Irmandade de Alcoólicos Anônimos para ser o modelo da igreja que ele quer que venha a existir. E fique bem claro, não estou substituindo a Irmandade de AA pela Igreja de Jesus Cristo. Quem tem problema com o álcool deve continuar nessa Irmandade maravilhosa e tem suas atividades num formato específico para o problema do álcool. Um membro de AA pode até juntar-se a nós, mas não é, em hipótese alguma, recomendável que ele deixe suas atividades em AA, pois o risco de recaída se torna muito alto para quem se afasta da programação de AA. No livro 12 Passos e 12 Tradições, existe uma declaração que, no desenvolvimento da explicação da primeira tradição, diz: aquele que se afasta demais adoece e morre. Portanto, Alcoólicos Anônimos é Alcoólicos Anônimos. Igreja de Jesus Cristo é Igreja de Jesus Cristo. Não podemos confundir suas finalidades primordiais. Apenas reitero que é o único e perfeito modelo para o renascimento da Igreja nestes dias de reforma. Não deveríamos nos aperceber de tão significativo desígnio? A necessidade de purificações e expiações para o homem se tornar digno da presença divina é o maior dos erros praticados pela esmagadora maioria das religiões. A Bíblia nos mostra exatamente o oposto. Se procurarmos passar a interpretá-la e não ficar acreditando em tudo que se diz por aí, veremos que primeiro Jesus Cristo habita em nós e daí em diante trabalhamos a nossa jornada para a iluminação. Somente com a ajuda dele isto é possível. Mas líderes de muitas das religiões, para poderem estar sempre em primazia e evidência, invertem este sentido para poderem exercer poder sobre os fiéis, através de sua consciência por egolatria, sede de poder e dinheiro. Mas nenhum de nós depende de quem quer que seja para termos nosso contato consciente com Jesus Cristo, Deus, pois ele nos abriu um caminho direto a ele. Então vamos a uma passagem. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Primeira Epístola de São João, capítulo 4, versículos 18 e 19. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal.
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. O Evangelho, que é a biografia de Jesus Cristo, foi escrito por São Mateus, confirma isto. O profeta Isaías também descreve a morte de Jesus. O Evangelho, estou tendo um problema técnico aqui. O Evangelho, biografia de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, confirma isto. E o profeta Isaías também descreve a morte de Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Profeta Isaías, capítulo 53, versículos do 4 ao 6. Bom, então estamos com o capítulo 24 já gravado. Agora, as preleções finais. Então eu volto a repetir aquilo que falei do começo. Se não for entendido alguma coisa, eu sugiro ao amado Teófilo que estiver assistindo, me tendo contato comigo pela primeira vez nesse vídeo, que ele vá ao meu site, escoladeteofilia.com, escoladeteofilia.com, e lá ele vai ter todos os vídeos, prefácio, introdução e assim vai. O 24º vai entrar durante a madrugada ou amanhã cedo. São 19 horas e 40 minutos, dia 15 de 7 de 2019. Eu saúdo aos amados teófilos e que todos tenham um bom entendimento da Bíblia. A minha finalidade não é de divulgar o meu livro. O meu livro tem que ser um instrumento para conduzirmos a Bíblia. Porque muitas pessoas até já desanimaram de ler a Bíblia porque acabam não entendendo nada. Porque chega na igreja, o pastor fala uma coisa, o padre fala uma coisa, você vai ler e sente que não está igual. Sente. Daí você desiste de ler porque você acha que que está muito difícil. Mas a Bíblia não é difícil. Ela é muito, muito acessível. Então, experimentem a leitura desse compêndio para termos uma sistematização de entendimento da Bíblia. Então, nós vamos nos despedindo por hoje. Amanhã eu volto para o capítulo 25. Eu volto para gravar o capítulo 25. Então, saudações.